Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2020, é a nossa quinta aula do segundo bimestre. Gente, já estamos no mês de junho, como passou rápido, não é verdade? E aí, você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Se ainda não, agradeça. Devemos ser gratos em todos os momentos. Antes de nós iniciarmos os conteúdos da nossa aula de hoje, vamos fazer a correção dos exercícios da nossa última aula, ok? Então, pegue aí o seu livro e o seu caderno. Vamos iniciar com a correção do livro, tá? Do exercício do livro. Abra na página 47. Vamos lá. Nós falamos sobre diferentes manifestações artísticas, festividades, utilizando a máscara. E agora nós ficamos com esse exercício para fazer, que era uma pesquisa sobre as festividades da região onde você mora. E anote em seu caderno as informações que são pedidas. Eu dei até 2 sugestões e eu fiz uma pesquisa, não sei qual foi que você escolheu, mas eu escolhi uma que aproveitar e falar um pouquinho, que é a Festa do Divino de Paraty, aqui no Rio de Janeiro, tá? Que acontece. Então vamos lá. Anote o nome da festividade ou do fogueiro. A festividade que eu escolhi é a Festa do Divino em Paraty, no Rio de Janeiro. Tipo de máscara que é usado. Vamos lá, o tipo de máscara, elas retratam figuras famosas ou típicas do lugar. Só que tem um detalhe, as máscaras precisam ser feias, ter uma aparência feia. Mas por quê, professora? Vou falar já já. Então daqui a pouco eu vou mostrar aqui, tá? Vou ler o próximo, que aí vocês vão entender um pouquinho melhor. História da máscara e da festividade. Então vamos lá. As máscaras eram feitas para sair no carnaval. Mas a vontade de usar era tão grande que algumas pessoas usavam antes e viraram pré-carnavalescas. Assim surgiu o Bloco dos Mascarados, que saíam por volta de 30 a 40 pessoas. Envolvidas crianças, crianças participavam do bloco, que existe até hoje, e rapazes também. Então o nome do bloco era Bloco dos Mascarados. Aqui, vou mostrar aqui rapidinho para vocês, a máscara que é utilizada, e eles falam da aparência feia. Nem todas as pessoas que participam, dessa festa, eles usam a máscara feia. Alguns colocam mais ou menos, que é o caso aqui, vocês podem ver, 2, mais uma já querendo assim aterrorizar um pouquinho. E esse aqui é um dos principais artistas que faz a confecção dessas máscaras, e o nome dele é Mestre Jubileu, tá? Que vocês podem ver, ele está até segurando uma. E aqui as máscaras. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Tá. História da máscara e da festividade. As máscaras precisavam ter uma aparência feia. Por isso que o nome do bloco é Assombrosos do Morro, que era para assombrar mesmo. Então, gente, essa é uma tradição lá, tá, da cidade de Paraty, que tem até hoje, e o bloco era para assombrar mesmo. Então, eles faziam a concentração no morro, por isso que tem os Assombrosos do Morro, e ali eles iam passeando ali pela cidade de Paraty, tentando assustar a população. Mas, no fundo, o que acabava era se tornando uma grande festa e uma grande diversão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre quais materiais, os materiais, que as máscaras eram feitas. Essas máscaras eram feitas, deixa eu voltar aqui para a imagem,
Essas máscaras eram feitas com papel machê, tá? Então, professora, como que consiste essa técnica? Consiste em cortar tiras de papel, colocar um sobre o outro, né? Vai colocando, para você fazer uma camada de pelo menos 3 camadas, para ficar numa grossura assim, mais ou menos. E depois, tá? Que fizesse a máscara, começavam a fazer os acabamentos. Então, os acabamentos eram feitos com pintura e verniz. E depois eles complementavam as suas máscaras, tá? Então eles faziam todo esse processo e depois complementavam. Alguns faziam bem simples, outros já botavam um pouco mais de adereços nas suas máscaras. E muitas pessoas, depois que passava esse período das festas, o que eles faziam? Eles usavam as máscaras para decorar a casa. Eu, particularmente, não ia gostar muito de ter uma máscara dessa na minha casa, não. Mas, enfim, né? Algumas pessoas gostavam e colocavam, tá bom? Então, essa foi a festividade na qual eu escolhi. Eu também deixei uma segunda atividade para vocês, né? Que era no caderno. Antes de nós passarmos aqui, ó, vamos observar aqui, ó, lá em Paraty. Então, aqui, ó, são diferentes máscaras, né? E bem grandes, tá? Isso que é legal. Não eram máscaras muito pequenas, não. Não tinha uma proporção com o corpo. Então, eram bem grandes. Agora, vamos fazer a correção do exercício do caderno. Pega aí seu caderno. E eu pedi para vocês fazerem uma releitura de uma máscara africana, tá? E usar criatividade. E aí, fizeram? Sim ou não? Espero que sim, hein? Não esqueça de fazer no papel e de anexar, colar lá no seu caderno. E colocar um título para sua máscara, ok? Aqui eu coloquei umas sugestões, né, para vocês, alguns exemplos feitos por alunos também de uma outra escola. Então, essa foi a correção dos conteúdos, né, dos exercícios da nossa última aula. Agora, vamos dar início aos conteúdos da aula de hoje. Os conteúdos são a máscara e a psicologia, máscara neutra, tá? Nós vamos continuar ainda falando sobre o elemento máscara. Esses conteúdos, eles estão da página 48 até a página 50. Então, abra aí seu livro na página 48. Vamos iniciar falando um pouquinho aqui, continuar falando, né, sobre a máscara. No início do capítulo, você conheceu um dos espetáculos do grupo teatral Moitará. O grupo desenvolve outras atividades com máscaras, pois a máscara teatral é instrumento de investigação, técnica e artista para eles. O que se busca é estudar vários estilos de máscara e suas forças em suas oficinas. Observe as definições e os tipos de máscaras trabalhados pelo grupo em suas pesquisas e atuações. Então, nós vamos ver no decorrer da nossa aula algumas definições de alguns outros tipos de máscaras que eles usam. Então, eles usam muito a máscara, né, ali não só no seu espetáculo, mas antes disso, né, na preparação do ator, né, então nós vamos ver os significados, né, o que cada uma, as definições e o que cada uma delas tem, né, as características específicas, né, de cada uma delas. Primeiro, vamos observar a máscara neutra, que é muito utilizada no teatro, principalmente para preparação do ator, tá? Então, a máscara neutra, o ator é convidado a encenar sem mostrar suas reações faciais ao público. Então, isso daqui, ó, é uma máscara neutra. No decorrer da nossa aula, eu tenho mais alguns exemplos, tá? Esse daqui é do livro. E vamos relembrar um pouquinho, né, aqui, ó, do grupo teatral Moitará. Aqui, ó. Mais uma imagem do espetáculo. Então, vocês podem ver que eles utilizam da meia máscara,
Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa meia máscara. Ó, os dois atores estão utilizando uma meia máscara. E aqui embaixo, mais uma, né? Mais uma atriz do espetáculo também, utilizando também uma meia máscara. Então você vê que a roupa tem todo, né, um complemento, né? Como os trajes que eles utilizam no teatro. Agora vamos ver a primeira definição de máscara. A primeira máscara que pesquisamos é a neutra, fonte de vida para todas as outras máscaras. Propõe um estado apoiado na calma e na percepção, aflorando os sentidos do ator e ampliando a sua presença cênica. Com ela, o ator entra em contato com o silêncio que antecede a ação. Coloca todo o seu corpo em estado de escuta. Sua fisionomia é simples e simétrica. Então, a máscara neutra, ela é simples e simétrica. A máscara neutra não é uma personagem. O ator exercita agir com o seu corpo dentro de um equilíbrio energético, vivendo uma ação de cada vez de maneira plena, sem permitir a dicotomia entre o pensamento e a ação, se colocando inteiramente no presente. Por isso, costumamos dizer que com a máscara neutra, o autor essencializa a ação e a situação, se desprendendo de seus clichês e da sua máscara social. Então, o ator, ele permite, né, ele ali buscar, né, tá se desenvolvendo melhor e fazendo os exercícios. Então, a máscara neutra, como eu falei, volto a repetir, ela é muito utilizada na preparação, tá, do ator para o espetáculo. Agora aqui, eu separei, coloquei aqui, ó, a primeira imagem, tá? Então, aqui são 3 atores utilizando a máscara neutra para fazer exercícios, tá? Que são chamados de jogos teatrais. Agora, a segunda imagem também. Então, vocês podem observar novamente a máscara neutra. Agora, vamos passar para a segunda definição de máscara, que é a máscara expressiva. A máscara expressiva pertence à categoria das máscaras silenciosas. Tem feição mais elaborada, traduz em sua fisionomia um estado de ânimo e a índole de uma personagem. São máscaras inteiras que cobrem todo o rosto, tá bom? Então, diferente daquela meia máscara que nós vimos, né, na imagem anterior. Então, ela lembra muito a máscara neutra, em termos que ela tampa aqui o rosto todo, porém, tem algumas expressões. Daqui a pouco vocês vão visualizar a imagem, vocês vão conseguir observar melhor. Criadas com referência em tipo populares. Seu jogo sugere ao ator encontrar o corpo da personagem, com referência nas linhas e volumes fisionômicos, dando uma noção de peso, idade e contexto cultural, podendo ser enriquecido com a presença da contramáscara, direção inversa ao caráter principal da máscara. Então vamos observar um pouquinho, aí já eu termino de ler esse texto. Aqui, ó. Um exemplo de máscaras expressivas. Então você consegue ver aqui, ó, a expressão facial, né? Então aqui, ó, essa daqui que parece estar um pouco meio pensativa. Aí você vê a questão aqui, ó, né, da boca, diferente. É um exemplo. Agora aqui, vamos voltar agora para o texto e vamos ver a definição de meia máscara. A meia máscara é aquela que cobre a parte superior do rosto e permite o uso da voz. Então, geralmente, ela é daqui, né? Tampa o nariz e pega até aqui em cima, tá? Aqui essa parte fica totalmente livre. A daqui da boca.
Geralmente, elas representam tipos fixos. Ela propõe ao autor desenvolver um tom de voz a partir da sua fisicalidade, essencializando o gesto e a situação vivida pela personagem, levando o texto para além do cotidiano. Tá? Então, nós já vimos lá um exemplo, mas eu separei mais 2 exemplos de meia máscara. Tá? Então, a meia máscara aqui, ó, pode ser tanto aqui também na lateral. Então, tem diferentes modelos, tá? 2 modelos diferentes. E essa aqui, que geralmente é a mais utilizada. Agora chegou um momento bem legal na nossa aula. Hora de vocês fazerem a sua máscara, tá? Esse é o primeiro exercício da nossa aula de hoje. Então, eu vou explicar passo a passo, direitinho, como você vai conseguir fazer a sua máscara utilizando a técnica de papel machê. Vamos lá. Agora que vimos um pouquinho sobre a história das máscaras e suas variedades, vamos criar uma máscara de jornal? Vamos? Sim, né? Primeiro passo. Encha uma bexiga até ficar um pouco maior que a sua cabeça. Recorte o jornal em pequenos pedaços. Uma dica, tá, gente? Cortar em tiras facilita, fica bem mais fácil. E fica assim, a sua máscara vai ficar mais neutra e o acabamento vai ficar melhor. Com um pincel, passe a cola em apenas um dos lados da bexiga, tá? Para formar o rosto da máscara. Olha aqui, ó. Então, depois que você cortar, você corta. Gente, o legal é vocês não economizarem na cola, não, tá? Se você colocar pouca cola, o resultado, você não vai conseguir chegar a um resultado positivo, tá? Então, coloca assim, ó. Uma parte bem generosa assim ali de cola. E vai colando os pedacinhos de jornal. Repita essa operação 3 vezes para formar camadas. Não precisa esperar secar entre uma camada e outra, ok? Bem fácil, não é? Vamos agora para os próximos passos. Então, depois que o seu jornal, né, estiver seco, você vai estourar a bexiga, tá? Então, quando você estourar aqui, ó, colou, né, passou, esperou secar bem, tá? Para você poder estourar a bexiga, você precisa esperar secar bem. Quando você estourar, tem algumas que saem, mas outras não. Então, você estoura e vai ter a base da sua máscara. Corte as sobras de jornal ao redor da máscara para dar acabamento. Olha aqui, ó. Porque sempre sobra, tá, gente? Aqui, ó, um pedacinho. Ela precisa encaixar perfeitamente no seu rosto. Coloque a máscara e marque o lugar dos olhos com uma caneta. Depois, recorte em círculo para formar os olhos no lugar marcado. Então, aqui, ó, marcou, já está recortando aqui, ó, como ficou vazado, porque tem que ter a parte aqui dos olhos vazados. E aqui ela já está finalizada. Mas como eu vou finalizar a minha máscara, professora, para chegar aqui nesse resultado? Comece a fazer a pintura. Primeiramente, passe tinta guache branca a fim de servir de base para a máscara. Então, vamos lá. Professora, eu só posso usar a tinta guache? Não. Se você tiver tinta acrílica, né, ou até tinta mesmo de tecido, você pode utilizar. Até tinta de parede, você vai conseguir fazer a sua máscara. E por que tem que pintar a base de branco, né? Tinta branca. Para poder tampar a parte do jornal. Então, você colocando ali a parte branca, quando você vier com a cor que você deseja que sua máscara fique, vai ficar melhor o acabamento, tá bom? Então, não necessariamente você precisa fazer a sua máscara branca. Não, você pode pintar de branco, depois, eu quero que minha máscara seja lilás, né? Na tonalidade lilás. Você vai lá e pinta por cima de lilás. O acabamento vai ficar ótimo. Em seguida, desenhe com lápis a figura que você deseja fazer na máscara. Então, o desenho
Nessa máscara vai ter o quê? Um desenho diferente? Você quer fazer uma máscara inspirada em algum artista, como Romero Brito? Pode fazer. Você quer fazer a sua máscara inspirada em algum movimento, como o abstrato? Você também pode fazer. Então, use a criatividade para fazer o desenho na sua máscara. E depois, pinte com tinta guache do jeito que preferir. Então, nesse acabamento da máscara, você vai usar a criatividade. Tá? Você pode utilizar de miçanga para poder complementar, pérola, você pode utilizar pedaços de retalho, também pode utilizar outros materiais diferentes que você tem em casa, tá bom? Usem a criatividade para fazer. E quando você terminar a sua máscara, você vai escolher um lugar lá na sua casa para colocar ela exposta. Então, você vai expor, vai deixar lá a sua máscara. E num futuro breve, né, se Deus quiser, vai ser em breve, nós vamos marcar, né, quando voltar nossas aulas presenciais, vocês irão levar num dia, cada aluno vai levar a sua máscara para nós fazermos uma exposição lá na escola, ok? Então, não deixem de fazer, ok? Vai seguindo cada passo que vocês vão ver. É bem fácil. E agora o último exercício do livro, página 50. Mas antes disso, eu separei até aqui umas sugestões. Não necessariamente vocês precisam fazer igual, mas assim para poder aflorar um pouquinho a criatividade de vocês. Aqui, ó, 2 exemplos, né? Mais um pouquinho. Eu acho que essa daqui foi inspirada na Mulher Maravilha. Não tenho certeza não, mas lembra, né, as cores. Essa daqui, que é um pouco mais luxuosa, porque tem a presença do dourado. E essas daqui, feitas por algumas crianças de outras escolas. Bem legal, né? Agora sim, página 50. Os últimos exercícios do livro. Número 1. Conceitue as palavras a seguir. A. Personagem. B. Máscara. E C. Folguedo. Ok? Então, por hoje é só, né? Nos vemos semana que vem. Fiquem com Deus e não esqueçam, hein? Façam todos os exercícios. Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida pelo portal. E nos vemos no nosso encontro pelo Zoom. Um beijão, fiquem com Deus.